Olá, galera do xadrez, Cortês Chess no tabuleiro. Eu quero mostrar para vocês um gambito chamado Halas McDonnell. Ele é muito interessante, muito agressivo e pode te dar 90% de vitórias nas suas partidas, 9 em cada 10, tá? Eu acho que você vai gostar bastante porque ele tem vários táticos, vários golpes, muito interessante mesmo. Você gostando desse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal, ativando o sininho também, tá bom? E vamos lá, eu quero explicar para vocês como funciona. Para você que gosta também de E4, né, que é o primeiro lance inicial, o preferido de Bob Fischer, né? Você vai gostar de jogar isso, porque o seu adversário joga E5 e aí você faz o seguinte: D4, abertura do centro. Aqui, ó, segundo a base de dados do Lichess, 61% dos jogadores comuns trocam os peões aqui. Então, 61% deles vão tomar aqui. E agora você vai fazer um lance, que é o lance do gambito, que é F4. Esse é o lance do gambito Halas McDonnell. Qual é a ideia? As pretas estão com um peão aqui em D4 desprotegido. Normalmente elas vão protegê-lo. Cavalo C6, por exemplo, pode ser um lance. E você vai atacá-lo com um cavalo. Mas a nossa ideia não é tomar esse peão, tá? Nossa ideia é atacar o rei. E aqui, as pretas podem ficar tentadas em defender o peão novamente de bispo. E você vem aqui com bispo D3 para evitar o avanço do peão. As pretas jogam cavalo F6, você dá roque. Ok. Se as pretas derem roque também, olha o que pode acontecer. Você pode avançar o seu peão para tirar esse cavalo daí. E a melhor posição aqui, em 75% dos jogadores jogam cavalo D5, tá? E aqui você pode fazer aquele ataque greco, que é dar o bispo de sacrifício, o rei toma, você vem aqui, cheque, o rei vai voltar, você já vai com a sua dama. E agora aqui é o seguinte, né? As pretas podem se defender de duas maneiras, né? Abrindo um caminho aqui para o rei sair com a torre, ou tomando o cavalo e perdendo a dama logo de cara, né? Se elas tomarem aqui, que é o melhor lance, tá? É esse aqui mesmo, viu? É tomar aqui e você retoma, né? De dama. E você já está com uma vantagem grandíssima, muito grande, 2,4, né? De vantagem. Mas, se elas não tomarem e abrirem, preferirem abrir o caminho aqui, elas estão perdidas, tá? Primeira coisa, não é você dar cheque aqui, não, tá? Porque o rei foge, né? Não, você já vem aqui, toma esse peão aqui, ó. Cheque. Aí o rei volta pro cantinho, você dá cheque de novo, o rei vai para lá, e agora sim, cheque novamente aqui, o rei vai para lá, cheque, agora tem mate em um, o rei vai para E7, e você vem aqui, cheque e mate, tá? Então elas são perdidas em 15 lances, perderam a partida, né? Então as pretas têm que saber jogar direitinho, senão elas perdem rapidamente. As pretas podem responder diferente também, né? Olha, a gente faz isso, tal, gambito. Aí vem o cavalo ataca o peão. E aqui as pretas podem, ao invés de defender o peão com o bispo, elas podem vir aqui e dar um cheque, né? Você chega, joga C3, elas vão tomar de peão, você toma de cavalo, né? Aí se elas tomarem aqui, ó, o bispo toma C3, você toma de peão. Você tem um peão isolado aqui, mas você tem uma boa continuação, tá? Aqui, a maioria do pessoal joga D6, tá? A maioria do pessoal joga D6. As pretas não jogam cavalo aqui, porque você tem sempre esse avanço de peão aqui, e o cavalo vai ter que sair, né? Então vai complicar a situação. Elas normalmente não jogam isso. Então elas jogam D6 mesmo. E você pode continuar assim, ó. Bispo D3. As pretas jogam cavalo F6. Agora já o avanço já fica mais complicado, porque já tem esse peãozinho aqui, né? Você faz o roque. E aqui elas podem jogar o seguinte: bispo G4. Bispo G4, tá?
Você faz E5. Peão toma, peão retoma. E as pretas têm duas continuações interessantes aqui, né? Vamos supor que elas tomam cavalo toma E5. Aproveitando que esse cavalo está cravado, né? Aí você pode fazer o seguinte: dama E1, saindo da cravada e já querendo, né, aprontar aqui, porque esse cavalo está na reta do rei, né? Então a continuação das pretas vai ser tomar o bispo de dama. E aqui você não toma de dama o cavalo, tá? Toma de cavalo. Porque, ó, ao fazer isso, as pretas vão ter que defender aqui, porque você está ameaçando a dama de cavalo, está ameaçando o bispo. E também sair com o cavalo e dar um descoberto aqui, né? Cheque duplo. Um cheque descoberto, né? Que pode acontecer muita coisa, muitos táticos, né? Então ela vai jogar aqui dama E4. Está protegida pelo cavalo, né? Só que você vai fazer uma jogadinha aqui intermediária. Cavalo toma bispo. E a dama não consegue mais tomar esse cavalo, né? Porque ela está aqui. Ela vai tomar a sua dama. E você, antes de você tomar a dama de torre, já faz uma jogada intermediária para destruir mais, né, a posição das pretas, que é esse cavalo toma F6. E agora quando vier peão toma, ó, peão dobrado, né, peões dobrados, torre vem para tomar dama tranquilamente, o rei vai sair, você pode continuar, né, e você já está com quase 4 pontos de vantagem aqui, tá? Você tá vendo como esse gambito é interessante? Compartilhe essa partida com seus amigos, viu? Eles vão gostar bastante dessas jogadas, tá? Vamos supor que as pretas não tomam aqui de cavalo, tá? Saiam com esse cavalo para D5, por exemplo, tá? Aí você pode continuar assim. O bispo vem aqui, já são duas peças atacando o cavalo, né? Cavalo B6, aproveitando a cravada do cavalo de novo, e você tira a dama de novo daqui. Aí pode continuar, né? Dessa forma. Pode ser que aqui nessa jogada, ao invés de tomar o peão aqui em E5, as pretas joguem cavalo D5. Aí você coloca o bispo aqui, né, atacando o cavalo. O cavalo vem para cá. E aqui, se o cavalo vier aqui atacando o seu bispo, tá na hora de você sacrificar o seu bispo. Por quê? Ele vai lá, o rei vai tomar, e agora você pode dar um ataque duplo, um cheque duplo, de cavalo e de torre, né? E o rei vai ter que se mexer. E se o rei for para G8, olha o que acontece. Você vai lá, torre. As pretas podem tomar de rei ou de dama. Se tomarem de dama, você vem aqui, torre toca, aqui, cheque. Não importa como que as pretas vão fechar aqui, tá? Vai ter mate. Vamos supor que elas venham com o cavalo para cá, ou para cá mesmo. Você toma a dama de novo, continua mantendo o cheque, vai de bispo, cheque, aqui a dama vem para cá e é cheque mate, tá? Mas se tivesse tomado de rei, aqui nessa hora, a complicação continuaria a mesma. Por quê? Aí agora você vem dama F1. Se a dama vier aqui, é mate, né? Então ela vai cobrir de dama. Aí você já vai ganhar a dama aqui, ó. Pá, pá, pá. Olha aqui só. Se for para E8, olha, a torre está caindo aqui. Mas antes disso, você pode continuar deixando a posição das pretas cada vez pior, né? Vem para cá com o bispo. O cavalo vem, ataca, você vai lá, toma a torre. E aí já era, né? Ganhou as duas torres, né? As pretas estão numa posição terrível aqui. 12 pontos de vantagem para as brancas. Como eu falei, esse gambito é muito poderoso, tá? Muito interessante mesmo. E agora, vamos supor que as pretas façam uma defesa no peão diferente, tá? Um terceiro caso aqui, ó. Vamos lá. E4, E5, D4. Pá, pá, gambito, McDonald. F4. Então, elas não protegem nem de cavalo e nem de bispo esse peão. Protegem de peão.
Mas aqui eu vou mostrar para vocês também como vencer aqui, ó. Você joga o cavalo F3, como sempre, né? Ela joga um cavalo C6, protegendo o peãozinho. Você joga bispo C4, aproveitando dessa diagonal forte aqui para o seu bispo, tá? E o que você quer é sempre mirar nesse peão fraco das pretas, que é o peão em F7. Ele só tem a proteção do rei, né? Aí se ela joga um D6, que é uma continuação muito... que acontece bastante mesmo, você faz o seu roque. Aí vem bispo G4, tentando cravar seu cavalo, mas é um cravamento meio fake, né? Porque você vai lá de novo, sacrifica seu bispo, o rei toma, aí você vem aqui de cavalo, dando cheque, né? E aqui pode ter duas continuações também. O rei pode ir para E8, e você vai lá e toma o bispo de volta, né? Ou então, as pretas podem tentar tomar o seu cavalo de dama, né? Assim, né? Só que foi um erro tático aqui, violento, né? Você vai lá, toma a dama e ainda dá cheque no rei de torre, né? E aí vem lá, o rei vai para E7, você vem aqui, toma o bispo de novo, né? E você tá com 7 pontos de vantagem, tá? Então por isso que eu acho interessante o Gambito McDonnell, né? E eu acho que você pode até incorporar nos seus jogos rápidos, jogos de blitz, jogos blue bullet, que isso vai fazer o seu adversário pensar bastante. E pode te dar vitórias mesmo, 90% de chance de vitórias, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Valeu!